da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E na nossa videoaula então de História de hoje, nós vamos dar início a um novo capítulo lá do nosso livro. Para irem acompanhando, então abram o nosso livro lá na página 197, onde então nós vamos dar início, lá na unidade 2, ao nosso capítulo 5, tratando sobre alimentação e cidadania. Sim, pessoal, ser cidadão não é só apenas ter o direito de voto, mas também ter o acesso regular, permanente à alimentação. Então esse capítulo vai sim tratar sobre essa importante temática, alimentação e cidadania. Acompanhe então aí o estudo desse capítulo a partir da página 197. E já passando então, pessoal, para a página seguinte, página 198, lá nós vamos encontrar esse tópico, o problema da fome no mundo. Pessoal, vemos ainda, né? Existe no mundo muitos países ricos que, consequentemente, investem em grandes tecnologias para obter uma grande produção agrícola, uma grande produção de alimentos. Tá certo, pessoal? Então, é muito comum muitos países do mundo, tidos como ricos, desenvolvidos, aplicarem modernas tecnologias para a produção de gêneros agrícolas, de alimentos, mas ao passo que a gente vê países praticamente sem sofrer com a fome, nós observamos outros tantos países que não são ricos, portanto, sem recursos para investir nessas tecnologias que aumente a produção agrícola e, infelizmente, temos que observar em muitos países do mundo a escassez ou a falta de alimentos. Assim como também observamos o desperdício. Então, infelizmente, assim, no mundo, em muitos países de alguns continentes do mundo, fome, tá certo? Ou seja, a escassez ou a falta de alimento e o desperdício. Infelizmente, são essas coisas ainda no século XXI que nós observamos. Mais uma vez, assim, países desenvolvidos que investem em grandes tecnologias para cada vez mais aumentar a sua produção agrícola para abastecer de alimentos a sua população. Mas, ao mesmo tempo que há países dessa forma, há muitos países que não são ricos, não possuem essas tecnologias, produção de alimento é baixíssima, consequentemente, boa parte de sua população desse país, desses continentes, tem que sim passar pela escassez ou falta de alimento, como também sofrer com o desperdício em alguns países, principalmente ricos. Tá certo? E aí, ainda na página 198, a gente aborda aí sobre esse tópico, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Então, a FAO é um organismo interno da ONU que se preocupa sim, pessoal, com a prática agrícola voltada principalmente para a alimentação, para combater a fome, o desperdício também no mundo. E aí, pessoal, a FAO, ela diz que um país vive em insegurança alimentar e nutricional quando a sua população ela não possui alimentos de forma regular e permanente. Então, se a população de um país ela não tem uma alimentação regular e permanente, sim, infelizmente, esse país então está vivendo uma situação de insegurança alimentar e nutricional. Pegando dados mais atualizados, pessoal, de 2019, a Unicef afirma que, infelizmente, no mundo existem cerca de 690 milhões de pessoas que sofrem com a falta de alimento, com a subnutrição ou com a fome crônica. Então, olha o número volumoso.
de pessoas que sofrem com isso. Ou seja, de acordo com dados da Unicef de 2019, são cerca de 690 milhões de pessoas no mundo que sofrem aí com a falta de alimentos, ou com a subnutrição e ou com a fome crônica. Tá certo, pessoal? Sendo que a maioria dessas pessoas que sofrem com a fome, elas vivem nos continentes asiático e no continente africano. No continente asiático, pessoal, infelizmente, vivem cerca de 381 milhões de pessoas com fome. Já na África, no continente africano, vivem cerca de 250 milhões de pessoas com fome. Já na América Latina e Caribe, as ilhas ali da América Central, existem em torno aí de 48 milhões de pessoas vivendo com fome. E nos países desenvolvidos, nos países ricos, por exemplo, na América, Estados Unidos, Canadá, na Europa, na Ásia, ali no Japão, principalmente, na Oceania, na Austrália, principalmente. Ou seja, nesses países ricos, desenvolvidos, existe fome? Sim, infelizmente, também nesses países desenvolvidos, ricos, existe fome. Mas se você for comparar com outros países, só na questão de quantidade, tá certo, pessoal? Porque se uma pessoa sofre com fome, é óbvio que é perturbador. Mas se você comparar apenas com quantidade, nos países desenvolvidos, o número é menor, 14 milhões, tá certo? Se você comparar com o continente africano, que tem 250 milhões de pessoas, infelizmente, sofrendo com fome, com a Ásia, que tem 381 milhões de pessoas sofrendo com fome, a Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, esses países desenvolvidos têm uma população, infelizmente, também sofrendo com fome de 14 milhões. Certo, pessoal? Então, a gente pode apontar possíveis soluções para a fome, sendo que as principais possíveis soluções para a fome, vamos colocar assim como possíveis, é a questão de criar o projeto da agricultura familiar em pequenos lotes de terra, ou seja, os governantes fazerem uma espécie de reforma agrária, entregando um lote de terra para famílias, consequentemente ali naquela terra produzir gêneros agrícolas para o sustento da família, uma agricultura de subsistência. Ou seja, então uma das soluções possíveis para a fome é sim criar esse projeto da agricultura familiar. Uma outra solução é os governos criarem projetos, programas de geração de renda, ou seja, programas que gerem renda para as famílias, consequentemente terem dinheiro para consumir alimentos, ou programas trabalhistas, ou seja, programas que gerem o crescimento da economia para a absorção dessas pessoas no mercado de trabalho, que com dinheiro e dignidade, sim, comprariam seus alimentos e não sofreriam com a fome. Tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!